Falta pouco para um dos locais mais queridos dos paulistanos e também dos turistas que visitam a cidade voltar a funcionar aqui na capital. O repórter Emanuel Belmiro foi conferir e conta pra gente essa história. O que é que se comemora no dia 7 de setembro? 7 de setembro? Proclamação da República? Não. Errou. Pra mim era a proclamação da República, não é? Independência? É? Isso. Vamos. Independência do Brasil. Tava esquecido. Esqueci. Pois é, entendeu por que é importante estar sempre reforçando a nossa história? Principalmente este ano, em que a independência do Brasil completa 200 anos de sua proclamação, no próximo dia 7 de setembro. Data que, segundo o Carlos, deveria ser amplamente celebrada por todos os brasileiros. É uma data significativa e marcante, né? Que assim, o Brasil adquiriu a independência dele e devemos sim comemorar, porque é um feito que merece sempre ser comemorado. Para que a festa do bicentenário da independência seja inesquecível, a cidade de São Paulo vai reabrir um de seus locais mais queridos, o Museu Paulista, conhecido como Museu do Ipiranga, localizado num parque que contempla ainda o Monumento à Independência, que também está sendo restaurado. O monumento guarda no seu interior os restos mortais da figura mais emblemática deste 7 de setembro. O Gustavo, que é educador do Museu da cidade de São Paulo, responsável pela construção, conhece bem este espaço. A cripta imperial, ela basicamente tem os restos mortais do Dom Pedro I, da Leopoldina, que foi a primeira esposa do Dom Pedro, e da segunda esposa, que chama Dona Amélia. No caso do Dom Pedro I e da Dona Leopoldina, eles estão só os restos mortais. A Dona Amélia ela já passou por um processo de uma espécie de mumificação, então o corpo dela permanece intacto. Aqui dentro pode-se dizer que Dom Pedro I e suas duas esposas não estão tendo sossego. Operários trabalham a todo vapor para entregar o espaço todo até o dia 6 de setembro. O monumento reabrirá com muitas novidades. As obras estão pensando que a cripta imperial deixe de ser um lugar meramente de passagem, mas comece a ser um lugar de ocupação dos visitantes. Então, estão sendo pensados uma retirada das rampas que existiam anteriormente e nivelaram agora o espaço para que possam ocorrer agora exposições. Além disso, vão ter equipamentos de elevador para acessar a área inferior e verem a cripta imperial, para quem não tem a possibilidade de utilizar as escadas. Vão ser utilizados banheiros com fraldário, piso tátil, sinalizações. Então, uma série de elementos estão sendo reformados na cripta para que haja um acolhimento desse visitante mesmo e seja um lugar que ele ocupe de fato porque pertence, né, à população. Apesar de faltarem poucos dias para a reabertura do Museu do Ipiranga, do Parque da Independência, muitos dos monumentos que já foram restaurados por aqui continuam assim, ó, cobertos. Isso só aumenta a nossa ansiedade, não é verdade? Mas a intenção é justamente essa, até porque o grande objetivo de todas essas reformas é justamente manter acesa em cada brasileiro a necessidade de preservação da nossa história. O monumento fica bem às margens do Riacho do Ipiranga, local onde Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em 1822. Este livro, lançado recentemente e de autoria do professor de História da Universidade de São Paulo, João Paulo Pimenta, explora a questão do mito criado em torno do evento, mas que, segundo o autor, foi essencial para a construção da identidade nacional. Não existia essa identidade antes de 1822, o que não significa que ela tenha surgido de repente, abruptamente. Ela foi sendo construída nos seus primeiros esboços, durante o processo de independência, com os enfrentamentos entre projetos políticos, entre interesses. Provavelmente não houve uma declaração solene, não houve um grito, não houve um desembainhar de espadas, nada disso. No entanto, a fundação de uma nação, de um Estado, de uma identidade, como aconteceu com a independência, sempre demanda a forja de mitos de origem, de imaginários, de símbolos, de usos do passado que legitimem essa ideia de que algo importante estava acontecendo. Se hoje existe uma forma de identificação nacional, ser brasileiro
não há nenhuma dúvida que isso é graças à independência. Segundo o professor, a cidade de São Paulo não foi apenas cenário desta proclamação da independência do país. A capital paulista teve um papel importante nesse processo. Quando o processo de separação entre Portugal e Brasil começou a se definir para valer, a província de São Paulo, isto é, seus quadros dirigentes, seus governos locais, os seus grupos políticos e econômicos, foram os que mais prontamente aderiram àquele projeto que estava sediado, centralizado no Rio de Janeiro. Assim como há 200 anos, 2022 também será inesquecível para São Paulo e para o Brasil. A reabertura do Museu do Ipiranga e do Parque da Independência ajudarão a reforçar a importância do 7 de setembro e do nosso sentimento de brasilidade. Nós somos a extensão dos nossos antepassados. Nós temos que entender quais são os dilemas que eles passaram, quais foram os problemas que eles conseguiram solucionar e quais a gente ainda tem que resolver, né? Para que, com isso, a gente consiga criar as nossas próprias resoluções e tentar construir uns novos horizontes.